da série Respondendo Perguntas. Sendo um servidor público, eu posso estudar para trabalhar com a Lei Geral de Proteção de Dados? Oi, eu sou Silvia Brunelli e neste canal eu ajudo profissionais a se sentirem seguros para adequar qualquer empresa, de qualquer porte, à Lei Geral de Proteção de Dados. E se você quer aprender mais sobre a Lei Geral de Proteção de Dados todos os dias, me segue aqui no canal. E se esse conteúdo fizer sentido para você, antes de ir embora, aperta o like. Olha que pergunta interessantíssima que veio. Sendo servidor público, eu posso estudar para poder trabalhar com a Lei Geral de Proteção de Dados? E a resposta é sim. Você pode estudar, se especializar com a Lei Geral de Proteção de Dados, sair do serviço público e prestar consultoria. Mas também há a possibilidade de você se tornar o encarregado pelo tratamento de dados pessoais no próprio órgão onde você está lotado. Inclusive, dentro dos rolos dos meus alunos, eu tenho muitos alunos que são os encarregados pelo tratamento de dados pessoais de diversas prefeituras, inclusive um deles é o DPO, ou encarregado pelo tratamento de dados pessoais da Agência Nacional do Petróleo. Então, a resposta é afirmativa. Você precisa ter conhecimentos multidisciplinares. Silvia, e onde eu busco esse conhecimento? Para você iniciar gratuitamente a sua busca por mais aprofundamento na Lei Geral de Proteção de Dados, eu vou te indicar para você participar da Maratona de Adequação à LGPD na prática. Serão mais de 25 horas de conteúdo ao vivo, online, completamente gratuito, com certificado no final se você cumprir os requisitos, para que você possa se sentir seguro para adequar qualquer empresa de qualquer porte, inclusive empresas públicas, à Lei Geral de Proteção de Dados. E para você se inscrever nesse que é o maior evento em horas aulas gratuitas do Brasil, é só você apertar o link que está aqui na descrição deste vídeo. Mas eu tenho que alertar vocês para um detalhe importante: existe uma exceção. Se você for servidor público federal, você não pode estar lotado no Departamento de Tecnologia da Informação ou estar como gestor de tecnologia da informação. Olha só que informação importante que ninguém te conta. Existe a Instrução Normativa número 117, de 19 de novembro de 2020, do Ministério da Economia. Dispõe sobre a indicação do encarregado do tratamento de dados pessoais nos âmbitos dos órgãos públicos e das entidades da administração pública federal, direta, autárquica e fundacional. Então, se você é um profissional da área de TI, está lotado no departamento ou na gestão de TI, de uma empresa pública federal, de um órgão público federal, de uma autarquia federal ou de uma fundação federal, você não poderá ser indicado para ser o encarregado pelo tratamento de dados pessoais. Isso está escrito no artigo 1º, parágrafo 1º, inciso 2. Não deverá se encontrar lotado nas unidades de tecnologia da informação ou ser o gestor responsável de sistemas de informação do órgão ou da entidade. Olha que importante. Então, se você que fez essa pergunta é servidor público federal e está lotado em uma área de TI, ou é gestor de TI numa órgão federal, numa autarquia federal, numa fundação federal, você não poderá, dentro dos órgãos públicos federais, e só se aplica aos órgãos públicos federais, você não poderá ser o encarregado pelo tratamento de dados pessoais. Mas esta regra não se aplica aos estados e nem aos municípios. Isso é muito importante dizer. Mas nada impede que você se desvincule desse órgão para poder ser nomeado. Uma coisa muito legal também que essa Instrução Normativa 117 do Ministério da Economia dispõe é que a pessoa deverá possuir conhecimentos
multidisciplinares. E isso é sensacional, porque é impossível uma pessoa apenas com um conhecimento conseguir fazer um processo de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados. Você precisa ter conhecimento profundo sobre a lei e a interpretação legislativa, ou o que nós chamamos de hermenêutica jurídica, também sobre tecnologia e segurança da informação, sobre governança, sobre gestão de processos. Então, todos esses conhecimentos são necessários para você fazer um processo de adequação à LGPD na prática. E deixa eu te contar, nessa maratona que eu convidei você para participar, que o link está na descrição desse vídeo, eu ensino tudo isso gratuitamente, gratuitamente na internet para você. Você não vai perder a oportunidade de aprender sobre isso, não é? Mas se você for um servidor estadual ou municipal, não se aplica essa regra a você. Ou seja, você pode sim estar no TI. Silvia, pera, deixa eu fazer uma pergunta, você está falando só de servidor público. E se eu for da área privada, eu sou de empresa, um CNPJ comum, e eu trabalho no TI da empresa, eu posso ser o encarregado pelo tratamento de dados pessoais? Claro que pode, porque essa instrução normativa, como eu acabei de falar para você, somente se aplica a órgãos públicos federais, autarquias federais e fundações federais. Então, ligados ao governo federal, não se aplica à parte privada, ou seja, aos CNPJs comuns. Falando nisso, lembrando sempre, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela deve ser aplicada, ou seja, todas as empresas, sem exceção, precisam se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados. Todos os órgãos públicos das esferas federais, estaduais e municipais, e também todos os CNPJs, sem exceção. Silvia, e uma igreja precisa se adequar? Precisa sim, principalmente porque ela trata dados sensíveis. De acordo com o artigo 5º, inciso 2 da Lei Geral de Proteção de Dados, informações sobre a fé ou a parte religiosa da pessoa é considerado dado sensível, e dado sensível ele tem que ser mais protegido. Se ocorre uma violação com dado sensível, ela sempre será considerada grave, de acordo com a resolução número 4 da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então é muito importante que você saiba, não existe nenhuma exceção, não importa se é uma ONG, uma organização não governamental, se é uma entidade filantrópica sem fins lucrativos, não importa. Todos, sem exceção, não existe exceção. Silvia, não existe e se? Não existe nenhuma exceção. Todos, sem exceção, precisam se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados. Inclusive os profissionais liberais ou autônomos. Isso transforma num mercado com 46 milhões de controladores que precisam se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados, e nós não dispomos de profissionais qualificados ainda no Brasil para atender a todos eles. O que isso significa? Que é uma profissão nova, é um mar azul de oportunidades que está completamente aberto para você que não está satisfeito com a sua carreira atual, fazer uma transição de carreira, e tudo começa participando da Maratona de Adequação à Lei Geral de Proteção de Dados. Então, antes de ir embora, clica no link aqui embaixo e vem participar com a gente.